Questão de geometria da prova do Colégio Naval do ano de 2023. Essa prova aqui é a prova de versão amarela, tá bom, pessoal? Questão de número 8, uma questão envolvendo aí circunferência e triângulo inscrito na circunferência. Olá, seja muito bem-vindo ao CPTEC, eu sou o professor Luiz Antônio. Na aula de hoje, nós vamos resolver essa questão aí, questão de número 8 da prova do Colégio Naval do ano de 2023, versão amarela. Uma questão de geometria, um pouco assim complexa, né? Tem algumas propriedades de circunferência circunscrita e de triângulo que você precisa saber para você resolver essa questão. Se você fez então essa prova do Colégio Naval e você quer saber o que você errou, esse vídeo é o vídeo certo para você. E se você vai fazer a próxima versão da prova do Colégio Naval, é uma excelente oportunidade para reforçar a sua preparação. Então vamos ler a questão. Vamos lá. Seja a ABC um triângulo cujos lados AB, AC e BC possuem medidas iguais a 14, 12 e 10, respectivamente. Olha a palavra respectivamente aí, ó. Isso quer dizer que o lado AB tem medida 14, o lado AC tem medida 12 e o lado BC tem medida 10. É isso que a questão está falando para a gente. Sejam H o ortocentro de ABC e W a circunferência circunscrita ao triângulo dado. Prolonga-se cada um dos segmentos AH, BH e CH até encontrar W nos pontos P, Q e R, respectivamente. Assim, de acordo com os dados, a área do hexágono AQC PBR em unidades de área é igual a quanto? Pessoal, você que não está acostumado, você candidato, você jovem que está aí com idade de 14, 15, né, de 14 até 16 anos e está se preparando para fazer a prova do Colégio Naval ou da IPCAR, não tem jeito, você tem que ter contato, você tem que criar o hábito de resolver questões desse tipo aí, questões que cobram uma interpretação sua, uma ótima interpretação, aí você tem que fazer um esboço da figura, não tem para onde correr, então nós vamos fazer o esboço dessa figura aí. As primeiras observações que nós temos que fazer é o seguinte, ó, o triângulo tem lados ABC, nós sabemos as medidas dos lados desse triângulo, tá bom? E esse triângulo, ele está inscrito numa circunferência. Ué, Luiz, mas o problema falou de circunferência circunscrita. Exatamente. Então, veja bem, W é a circunferência circunscrita ao triângulo dado. Então, a circunferência está fora do triângulo e o triângulo está dentro. Então, nós vamos fazer essa figura aí. Tá aí a nossa figura, pessoal. Então, de novo, vou repetir, né? O triângulo tem lados ABC, como a questão falou para a gente. As medidas desses lados, então, são AB vale 14, o lado AC vale 12 e o lado BC vale 10. Então, tá aí o ortocentro é o ponto de encontro das alturas desse triângulo. E por fora, circunscrito, tá vendo? Nós temos a nossa circunferência que ele chamou de circunferência W. Bom, agora o que o Colégio Naval pediu? O Colégio Naval mencionou para os candidatos o seguinte, ó, nós vamos prolongar as alturas desse triângulo aí, tá bom? Então, prolongando as alturas desse triângulo, nós vamos ter o seguinte, ó, primeiro eu vou prolongar a altura AH aqui, a altura, né, que passa pelo ortocentro. Então, eu vou prolongar aqui até encostar lá na circunferência. Vou fazer isso com cada uma das três alturas. Então, prolongo até encostar lá na circunferência. Fazer isso com os três lados. Então, os pontos de interseção, ó, da altura, tá vendo? Da altura do segmento AH é o ponto P, tá aqui embaixo. A outra interseção de BH com a circunferência é o ponto Q, está aqui também do lado, tá bom? E o terceiro ponto de interseção é a interseção entre o segmento HC com a circunferência, está aqui o ponto R, tá bom, pessoal? O que o Colégio Naval pediu foi a área do hexágono que apareceu aí, ó.
do hexágono, cujos vértices são os vértices A, Q, C, P, B e R. Então, o Colégio Naval pediu a área desse hexágono, que está aí, ó, em destaque em vermelho para você, tá bom? Bom, e o que o candidato precisa saber para resolver essa questão? Ele precisa saber que, na verdade, esse hexágono aí, ele tem o dobro da área do triângulo ABC. Tá legal? Luiz, eu não entendi. Por que tem? Bom, existe uma demonstração matemática, claro, e eu vou fazer essa demonstração para você. Nós vamos demonstrar, por exemplo, que o triângulo ABR, que está em destaque aqui amarelo para você, ele tem a mesma área do triângulo ABH. Então, esses dois triângulos aqui, ó, eles têm a mesma área. A mesma coisa vai acontecer com o triângulo ACQ. O triângulo ACQ, tá vendo aqui, ó? Ele vai ter a mesma área do triângulo AHC. E o mesmo vai acontecer com os dois triângulos aqui embaixo, ó, o triângulo BPC e o triângulo BHC. Então, nós vamos conseguir calcular a área desse hexágono aí. Bom, e como é que nós sabemos, Luiz Antônio, que esses triângulos têm a mesma área? Bom, é simples, porque eles vão ter a mesma base, um lado comum, e vão ter a mesma altura. Vamos observar aqui, ó, que o ângulo aqui no vértice A, que eu vou destacar em azul para você, eu vou chamar esse ângulo aqui de θ. Bom, esse aqui é um ângulo inscrito determinado pelo arco BR. Aqui está o arco BR, em vermelhinho para você, tá vendo? E eu vou destacar um outro ângulo que também é inscrito, que também é determinado por esse arco BR aqui, que é o ângulo aqui nesse vértice C, ó. Então, como os dois ângulos são ângulos inscritos determinados pelo mesmo arco, eles são iguais. Aqui eu também vou chamar de θ, tá legal, pessoal? Bom, agora vamos observar o seguinte, ó. Vamos observar agora o triângulo em vermelhinho aqui e vamos observar esse outro triângulo também em vermelhinho aqui que eu estou rachurando para você. Esses dois triângulos, eles são dois triângulos semelhantes, porque são dois triângulos retângulos, tá bom, pessoal? E eles têm dois ângulos aqui que são opostos pelo vértice, ó. Dois ângulos aqui nesse ponto H, tá vendo? Esses dois ângulos aqui, eles são congruentes, ângulos opostos pelo vértice sempre têm a mesma medida, tá bom? Então, pessoal, esses dois triângulos que você está vendo aqui, o triângulo em destaque em vermelho, eles têm os mesmos ângulos internos. Ângulo de 90 graus aqui, ó. Ângulo de 90 graus. E esse ângulo aqui oposto pelo vértice. Consequência disso, pessoal, eu consigo afirmar que esse ângulo aqui no vértice A, ele também é θ, tá bom, pessoal? Vou nomear um ponto aqui, ó, tá vendo? Esse ponto M aqui, para poder facilitar as coisas. Vamos chegar à conclusão que os triângulos AMH e o triângulo AMR, eles são congruentes pelo caso ângulo, lado, ângulo. Observe que eles têm um ângulo comum aqui, que é o ângulo θ. Eles têm um outro ângulo comum aqui, que é o ângulo de 90 graus. E eles têm um lado comum, que é o lado AM, que eu estou destacando na figura para você em vermelho. Então, se esses dois triângulos eles são congruentes, eles têm a mesma área. Então, eles são equivalentes. E isso, é claro, vai acontecer também com os triângulos ABR e ABH. Então, tá aí, esses dois triângulos que estão destacados em amarelo, eles têm a mesma área. O mesmo vai acontecer com os triângulos ACH e o triângulo ACQ. Tem a mesma área. Utilizando o mesmo raciocínio, os triângulos BHC e BPC também vão ter a mesma área. Então, chegamos à conclusão que a área do hexágono, que tem os vértices A, Q, C, P, BR, na verdade, a área dele vai ter o dobro da área do triângulo ABC. Então, é só a gente calcular a área do triângulo ABC e multiplicar por 2 que nós vamos estar calculando a área do hexágono AQCPBR. E para calcular a área do triângulo ABC, pessoal, eu vou utilizar
a famosa fórmula de Heron. Se você não conhece a fórmula de Heron, anota daí, ó, tá bom? A área de um triângulo é a raiz quadrada do semiperímetro desse triângulo, que multiplica o semiperímetro menos o primeiro lado, depois o semiperímetro menos o segundo lado, vezes o semiperímetro menos o terceiro lado. E o semiperímetro é a metade do perímetro, tá bom? Então o semiperímetro vai ser dado pela soma dos lados dividido por 2. Então tá aqui, eu estou somando os 3 lados do nosso triângulo, esses lados foram dados e dividido por 2. Fazendo isso daí, nós vamos obter 36 dividido por 2, que é igual a 18. Esse daqui é o valor, então, do nosso semiperímetro. Agora vamos utilizar a fórmula de Heron, né? Fórmula da área do triângulo ABC. Vai ser a raiz quadrada de 18 vezes 18 menos 14, que dá 4, vezes 18 menos 12, que dá 6, vezes 18 menos 10, que dá 8. E agora, né, pessoal? Não tem jeito, a gente vai ter que simplificar tudo aí, esse radical, tá bom? Esse 2 vezes 3 aqui era para ter deixado 6 mesmo, né? Então tá aqui, eu vou deixar o 6 aqui dentro. Então agora todo mundo que tem raiz quadrada exata vai sair. Então a raiz quadrada de 9 é 3, a raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de 16 é 4. Fica dentro do radical apenas raiz de 6. Bom, e agora, pessoal, a gente tem a área do triângulo ABC. Então, a área do triângulo ABC, veja bem, vai ser 3 vezes 2 vezes 4, que é 24 raiz de 6. Bom, com essa área aqui, que é a área do nosso triângulo, eu consigo responder a área do nosso hexágono, que vai ser o dobro disso aqui, ou seja, 48 raiz de 6 unidades de área é a área do nosso hexágono. Vamos ver se tem lá na resposta. Vamos ver se tem lá. Então tá aí. Já consegui encontrar a resposta aí da prova do Colégio Naval, pessoal. Gabarito letra E, 48 raiz de 6. Se você gostou dessa questão aí, dê um like, inscreva-se no nosso canal. E se você quer ter mais contato com esse tipo de questão de geometria, você quer se preparar para a prova do Colégio Naval, você quer se preparar para a prova da EPICAR, você quer se preparar para as provas das escolas técnicas, Cefet, IFRJ, Colégio Técnico da Rural, você que é de Minas, quer fazer a prova do Cefet Minas, você que é do Maranhão, quer fazer a prova do IFRJ aí da sua cidade, estude com a gente, vou deixar o link do nosso curso na descrição desse vídeo aí. Um grande abraço, sucesso, bons estudos para você!